Olá, muito bom dia a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV, começando o nosso Viver Bem, falando de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar, e a cada sábado com um novo tema e um novo profissional para trazer esclarecimentos a você de casa. E as diferenças entre o corpo da mulher e o do homem vão além daquelas que nos saltam aos olhos. O canal da uretra, por exemplo, de onde sai o xixi, é uma das diversidades que ficam escondidinhas. Enquanto na ala feminina, essa via de saída mede cerca de 5 centímetros, nos homens a incrível marca de 22 centímetros. Esse é um dos fatores responsável pela cistite, nome formal da infecção urinária que acomete de 20% a 30% da população feminina em certa fase da vida. E para explicar essa doença, a doutora Eliakim Massuqueto volta aqui ao nosso programa e é muito bem-vindo mais uma vez. Se é para trazer esclarecimentos para o nosso telespectador, é bem-vindo. Tudo bem, doutor? Bom dia, Renata. Tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite, a vocês, a equipe da SIC TV. Vamos tentar solucionar e passar mais informações para a população de Porto Velho e região. Para a gente começar a entender esse problema que é tão comum, principalmente entre mulheres, doutor, o que é a infecção urinária? A infecção urinária é quando ocorre uma proliferação de bactérias, patógenos, no trato urinário, seja ele de qualquer uma das suas localizações, causando alguma agressão. E por consequência disso, geram sintomas e consequências que a gente vai explanar um pouquinho mais durante a nossa conversa. É uma doença? É uma doença. Comum? Muito comum. Muito comum, cerca de metade de todas as mulheres vão ter pelo menos uma infecção urinária na vida. E chega de 30% a 40% vão apresentar esse quadro pelo menos nos primeiros 25 anos de vida. Então é algo extremamente comum na população. Existem diferentes tipos de infecção urinária, doutor? Sim. As infecções urinárias elas podem ser classificadas quanto a alguns fatores. Por exemplo, quanto ao risco de evolução desfavorável, que é um quadro que a gente chama de sepse, elas podem ser classificadas em complicadas e não complicadas. E quanto à localização do trato urinário, também ela possui algumas classificações diferentes. Elas podem ser classificadas quando associada ao trato urinário mais alto em pielonefrites ou uretrite, quando acomete o ureter, ou mais baixas, como cistite, uretrite ou algumas outras patologias. Então, elas possuem, sim, diferentes classificações e diferentes tratamentos também. Para a gente entender os sintomas da infecção urinária, a gente listou aqui para pontuar e deixar você de casa em alerta. Entre os sintomas da infecção urinária, a gente tem a ardência forte a urinar, acho que esse é um dos mais comuns, né, Sim, doutor? é a disúria. Forte necessidade de urinar, mesmo tendo acabado de sair do banheiro, é aquela vontadezinha de fazer xixi toda hora. Sim, é uma urgência urinária que a gente classifica. Temos também a urina escura, para a gente considerar a urina de uma cor saudável, doutor. Se a gente for avaliar ali a cor do xixi, qual seria? O xixi apresenta uma cor amarelo citrino, um amarelo claro. Óbvio que existem outros fatores além da infecção que causam alteração dessa urina. Por exemplo, a baixa ingestão de água, o exercício físico exaustivo causa uma rabdomiólise, o próprio sangramento, não só por infecção, por outras causas, também causa essa alteração. Mas o xixi, o ideal é ele estar o mais claro possível. Voltando aos sintomas, então a gente tem entre eles a urina escura, né, como o doutor acabou de explicar. A urina acompanhada de sangue, pode ter episódios acompanhados de sangue. Sim. Urina com um cheiro muito forte, dor pélvica, dor no reto e incontinência urinária. Chega a causar dor, doutor? Sim, dor. Pode causar dor realmente. E isso é interessante, é o seguinte, Renata, alguns pacientes podem apresentar esses sintomas que são os clássicos, mas algumas faixas etárias, principalmente o idoso ou o imunodeprimido, seja ele por diversos fatores, eles podem apresentar sintomas não tão específicos. Por exemplo, o idoso dificilmente tem febre, ele pode apresentar, por exemplo, uma confusão mental, uma cefaleia, que é a dor de cabeça, em consequência da infecção trato urinário. Então, não obrigatoriamente tem todos esses sintomas, mas principalmente nessa população idosa, a gente tem que suspeitar de um foco infeccioso quando apresenta alguma confusão mental, um pouco apatia, com aquele desânimo, dificuldade de ingesta de alimentos. Então, nós temos que pensar nesses sintomas inespecíficos também. A gente pode dizer que esses são os mais clássicos, porém pode vir acompanhado de dor de cabeça, febre e até a confusão mental nos idosos. Perfeito. Certo. E por que é mais frequente em mulheres, doutor? Sim, a mulher estruturalmente, como você já falou muito bem no começo da reportagem, ela tem uma uretra mais curta, que facilita uma ascensão bacteriana, e ela apresenta uma proximidade muito com o ânus, que naturalmente é uma região infectada por questões fisiológicas, e da
da cúpula vaginal, que também apresenta uma colonização por bactérias. Então, por conta dessas variações anatômicas, ela tem uma facilidade também de causar essa ascensão e a infecção. Mas essas bactérias é como se elas surgissem já no trato urinário ou elas são deslocadas de outra parte do corpo até o trato urinário? Na verdade, elas são deslocadas, é uma ascensão. Elas saem do meio externo e ascendem para a bexiga e depois para os outros, para o trato urinário superior, conforme a patologia, conforme as variações da paciente. Então, ela até prova o contrário, o trato urinário é um ambiente estéril, com ausências de bactérias. Então, é por isso que as mulheres são mais acometidas, porque é como se elas se deslocassem com mais facilidade nas mulheres. Perfeito. E por que algumas pessoas têm o problema com frequência, doutor? Exato. Existem alguns fatores de risco que facilitam essa perpetuação e essa ascensão bacteriana. Seja ela histórico familiar, mulheres que têm mães, avós, que têm muita infecção de repetição, elas tendem a ter bastante infecção de repetição, ou elas possuem alguns outros fatores, seja ele anatômico, ou seja, estrutural, ou seja ele por conta de patologias que ela apresenta que vão facilitar essa perpetuação e ascensão mais facilitada das bactérias. A gente até listou ali também os fatores de risco para o doutor aproveitar e frisar bem para o pessoal de casa entender. Então, o uso de espermicidas ou mesmo de qualquer utensílio relacionado ao ato sexual facilita. O uso da dúzia vaginal, que não é aconselhável, também facilita. Maus hábitos de higiene após a evacuação. Nós vamos conversar mais também a questão de alterações nos hábitos intestinais, seja ele diarreias constantes ou constipação, tem uma facilidade. O excesso de higiene íntima, a presença de diabetes, a menopausa, o hábito de apresentar relações sexuais contínuas também facilita esse quadro de infecção. Ali eu queria até que a gente pontuasse novamente os fatores de risco para comentar algo com o doutor, que lembra até um pouco da infância. Quando a gente fala da questão dos maus hábitos de higiene após evacuar, as mães normalmente até ensinam as meninas a forma correta de se limpar ali, por exemplo, quando faz o xixi. O ideal mesmo é que você conseguisse fazer uma ducha naquele momento, né, doutor? Se não conseguir, existe um jeitinho certo, Sim, né? Sim, isso é clássico, até na instrução do pediatra, muitas vezes fala que é aquela questão de você limpar da frente para trás e nunca o contrário, porque o contrário você facilitaria o deslocamento de fezes e para a região vaginal e uretral. Então está certíssimo isso, sim. E pode ser considerada aí, pode ocorrer de forma repetitiva em determinado grupo. Quando a gente pode considerar, doutor, a infecção urinária de repetição? Perfeito. Como eu falei, é uma infecção muito comum, porém, alguns fatores facilitam essas infecções de forma recorrente. Hoje, a sociedade brasileira, europeia e americana classificam a infecção urinária de repetição como aquela que ocorre mais que 2 vezes em 6 meses ou 3 vezes no ano. Isso é uma classificação que torna ela de repetição e aconselha uma investigação mais aprofundada dessas infecções. Pode ocorrer na infância? Sim, isso é algo muito importante. Não é para acontecer na infância, porém, isso é algo que ainda está um pouco mudando, mas uma vez que ocorra, ela obrigatoriamente deve ser investigada, porque a infância, ela tem as alterações anatômicas normalmente congênitas que facilitam essa infecção. E uma vez que elas não sejam diagnosticadas e tratadas, elas geram consequências muito mais graves para a vida adulta. Por exemplo, uma perda do rim, entre outras alterações. Então, criança, até prova o contrário, não é para ter infecção. Porém, é comum acontecer e quando acontece, deve ser investigada porque algo está errado. Quando o senhor fala que não é para acontecer em crianças, é como se o corpo dela houvesse uma predisposição para isso? Até o início da atividade sexual, até o contato com a escola, porque no caso vai ter uma higienização um pouco mais deficitária, algumas coisas, as crianças teoricamente não têm essa exposição tão frequente aos patógenos da ascensão bacteriana. Então, se ela apresenta realmente, ela tem alguma alteração anatômica. Por exemplo, a primeira fase da vida, a infecção urinária é mais comum nos homens, por conta de uma alteração, principalmente algo que a gente chama de válvula de uretra posterior, que é uma alteração congênita que facilita o xixi ficar parado. Uma vez que ele fique parado, ele tem nutrientes, ele forma um meio de cultura para a proliferação bacteriana. Então isso causaria. A partir da 5, 6 anos e quando começa a atividade sexual na adolescência, juventude, e até a fase adulta, já a infecção urinária inverte, as mulheres ficam mais comum. Então a criança pode ser acometida
e eu vou classificar a criança e o idoso como uma infecção urinária um pouco mais grave por conta das consequências que elas podem causar. Então, os homens também podem ser acometidos, porém o comportamento ali de fases da vida, ele costuma ser diferente das mulheres. Perfeito. O homem, ele tem alguns fatores de proteção, como o anatômico, como eu falei, tem um fator de proteção bacteriano prostático também que ajuda. E ele, nessa primeira infância, ele acaba sendo acometido mais por conta das alterações congênitas, fica um período com um predomínio feminino, mas na quinta, sexta da vida, o homem aumenta a incidência, mas ele ainda perde para a mulher em proporção, por conta dos sintomas relacionados à próstata, que começam a surgir nessa idade. Na nossa região, por incrível que pareça, por uma questão climática, por ser mais quente, o hábito social não estimular tanta ingesta de água, os homens acabam sendo um pouquinho mais acometidos de outras doenças que facilitam a infecção. A principal é a litíase urinária, a presença de pedra nos rins. Já que o senhor está explicando bem a questão por fases, os grupos, os gêneros que podem ser mais acometidos, no caso dos idosos, são tanto os homens e as mulheres? Sim, tanto os homens quanto as mulheres. As mulheres, nós vamos apresentar uma incidência superior pós-menopausa. Por quê? Começa a acontecer algumas alterações hormonais que facilitam duas situações. Uma, a atrofia vaginal, facilitando aquela... Na verdade, não facilitando, mas diminuindo a defesa local contra as bactérias, facilitando a proliferação delas externas e automaticamente a ascensão. E algumas alterações psicológicas, por exemplo, o idoso dificilmente ele lembra de tomar água, ele não sente tanta sede. Então, ele tomando pouca água, ele facilita a infecção urinária e facilita outro fator de risco, que é a constipação intestinal, que o fato de você ter uma dificuldade, um acúmulo de fezes no reto, facilita a proliferação e também facilita a infecção urinária. Então, e no idoso, o homem, a presença de fatores obstrutivos, como falei aqui já recente, a hiperplasia prostática benigna, que ela vai ser uma doença de alta prevalência após os 45 anos, ela causa calistase urinária, facilitando a infecção no homem idoso também. E as gestantes, por que as grávidas, elas ficam mais sujeitas a esse tipo de infecção? A gestante, ela apresenta vamos fazer uma associação bem simples, ela divide a imunidade dela entre ela e o bebê. Então, por conta disso, ela tem alguns fatores que facilitam essa estase, essa proliferação desses patógenos com mais facilidade no trato urinário. O mais importante em relação à gestante também não é só a facilidade que ela tem de infecção, mas o risco que ela apresenta uma vez que tem a infecção. Ela tem uma chance maior de apresentar um feto com restrição de crescimento, uma chance de aborto maior, uma chance de um parto prematuro. Então, existe uma condição, por exemplo, em que a pessoa apresenta bactéria no trato urinário, mas ela não apresenta sintoma. Isso a gente chama de bacteriúria sintomática. Na população em geral, caso isso ocorra, a gente não tem uma indicação de tratamento. Porém, na gestante, por conta desses riscos aumentados, é obrigatório o tratamento. Assim como, por exemplo, voltando para a população sadia, caso essa população vá ser submetida a alguma cirurgia do trato urinário, nós temos que tratar. Mas, no geral, não. Agora, na gestante, é obrigatório o tratamento. Existe algum tipo de exame específico no pré-natal da gestante para esse acompanhamento? Sim, toda gestante faz uma urocultura. Isso é um protocolo do Ministério da Saúde, do acompanhamento ginecológico, justamente para isso. Uma vez confirmada essa presença de bactérias, sintomática ou não, ela deve ser tratada justamente para prevenir essas consequências. Se não tratada, pode ter problemas no desenvolvimento da criança e pode passar no parto para o bebê, doutor? Sim, tem algumas alterações, algumas bactérias principalmente, que no último trimestre, uma vez confirmada as infecções, seja ela vaginais, seja urinárias, nós temos uma preocupação maior com o feto e podem sim causar alterações para o feto, tanto estruturais quanto mais tardias. Tem tratamento, doutor, a infecção urinária? Com certeza. Temos tratamentos de diversas formas. O tratamento vai depender muito do tipo de infecção que nós estamos falando, seja ela complicada, não complicada, se ela é alta, ou seja, se ela comete trato superior, trato inferior, precisa de tratamento sim. Hoje o tratamento pode ser com antibiótico, existem algumas alternativas, alguns mais novos que vêm surgindo, que são os lisados bacterianos, é como se fosse uma vacina via oral para infecção. Ele possui esse tratamento sim hoje disponível. E no caso das grávidas, doutor, já que existe essa necessidade de tratamento, como que a grávida consegue tratar ali passando por esta fase? É possível que ela tome antibiótico? Sim. Nós temos algumas preocupações em relação à gestante, isso é muito bom lembrar que não é qualquer antibiótico que a gestante possa tomar. Existem alguns antibióticos que passam nessa barreira hematocefálica e podem causar prejuízos
para a criança. Então, existe tratamento antibiótico para grávidos, mas são tratamentos específicos, não é qualquer antibiótico. Isso, obviamente, vai ser orientado pelo ginecologista ou o médico que assiste essa gestante no geral. Quais as consequências se não tratar da infecção urinária? Você vai conhecer depois do intervalo, que é bem breve. Você de casa, não saia daí. Já estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre infecção urinária, recebendo o doutor Eliakim Masukito para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esta doença. No bloco anterior, perguntei para o doutor quais são as consequências se não tratada adequadamente. Doutor, o que pode acontecer? Perfeito. Nós já demos uma explanada em relação às gestantes, que nós temos consequências graves para a gestação, como parto prematuro, aborto ou mesmo a urosepse para a mulher. Em relação às crianças, nós temos umas consequências, como eu falei, um pouco mais graves. Elas acabam repercutindo isso na vida adulta. A principal medo que nós temos é a insuficiência renal, que é a falha de função renal, que pode ser consequência dessas infecções urinárias e das alterações congênitas. E as infecções urinárias baixas, além dos sintomas que a pessoa apresenta, que são incômodos na maioria das vezes, ela causa lesões estruturais que propiciam essas repetições. Então, existem consequências, inclusive, sérias. A mais temida, no geral, é a urosepse, que é a sepse devido a essas infecções, que é vamos dizer, inclusive, a razão da classificação de complicadas ou não. É o risco de evolução para esse desfecho desfavorável. Então, é uma coisa simples que, se não tratada, pode até matar. Exato, sim. Pode matar e mata. Essa é a verdade, que assim, nós temos um convívio maior nas enfermarias, a gente acaba tendo os pacientes internados com as infecções urinárias complicadas e, infelizmente, existem pacientes que evoluem para um desfecho desfavorável. Uma avaliação geral do nosso sistema de saúde e do comportamento da população brasileira mediante as classificações de renda, doutor, o senhor acha que é um problema que precisava de mais atenção para as classes mais pobres do nosso país? Acredito que sim, nós temos que fazer algumas conscientizações maiores. Hoje eu acho que existe uma disponibilidade muito maior com o tempo, vem melhorando essa assistência primária à saúde, essa orientação, as visitas do PSF, porém ainda tem um hábito social muito ruim, consumo baixo de hídricos no geral, higiene precoce, principalmente na população de baixa renda. Ainda nós temos, acredito que caibam muitas propostas, programas sociais para poder estimular esses cuidados. Doutora, as mulheres, elas podem procurar o urologista para diagnóstico e tratamento dessa doença, já que é uma doença do trato urinário, e a gente pensa muito no urologista como um médico para homens? Perfeito. Nós temos assim, a infecção urinária ela pode ser tratada por qualquer médico, e o urologista não é tão acessível e não tão disponível, tem poucos urologistas em relação aos médicos no geral. Normalmente, esses tratamentos iniciais não são feitos pelo urologista. Seria o médico da saúde da família, o clínico que acompanha, ou mesmo o ginecologista. E eles estão totalmente aptos a fazer esse tratamento. Então, inicialmente, difícil, muito pouco provável esse paciente já chega ao urologista. Contudo, uma vez que tem um diagnóstico de uma infecção complicada, alguma alteração estrutural, alguma patologia, ou caso essa infecção se torne recorrente, como eu falei, mais que 2 vezes nos 6 meses ou 3 vezes em 1 ano, nós temos o aconselhamento de procurar um urologista sim, que deve ser investigada e tratada para evitar as consequências que a gente já citou. Para a gente entender um pouquinho mais sobre o tema de hoje, a gente tem aí algumas perguntas das redes e a primeira pergunta é uma IST, doutor? Isso, a IST é as infecções sexualmente transmissíveis. A infecção urinária não é uma infecção sexualmente transmissível, porém, ela tem grande relação com os hábitos sexuais. Então, quando você começa a apresentar o início das atividades sexuais, você aumenta a incidência de infecção. Uma coisa que é muito aconselhável, as pessoas não têm tanto esse hábito, mas as mulheres, pós-relação sexual, quando elas têm um hábito de urinar, elas causam como se fosse uma limpeza no trato urinário. Isso previne muitas infecções, isso é muito interessante. Então, o ideal é que, teve relação sexual, vai no banheiro e faça xixi. Isso ajuda bastante. E a multiparidade, múltiplos parceiros, facilita também. Então, não é transmissível por sexo, mas ela tem uma facilidade maior com esses hábitos. Só para a gente não perder o gancho dessa pergunta, doutor, quando a mulher trata, no caso da infecção urinária, o homem tem que tratar junto? Não tem, como eu falei, não existe transmissão pela atividade sexual. Ela só é um fator de risco para essa infecção. A próxima pergunta na tela do Viver Bem: segurar xixi pode ocasionar infecção urinária, doutor? Pode. É aquilo que eu falei sobre
a estase urinária, o xixi ficar parado muito tempo, ele facilita a proliferação e é um meio de cultura. Então, sim, o hábito de você segurar o xixi pode sim facilitar a infecção urinária. Então é errado segurar o xixi. O ideal é você ter um hábito de não ficar muito tempo sem ir no banheiro e automaticamente você beber bastante água para aquele xixi não sair, como a gente falou no começo, escuro, com proliferação e concentrado. O ideal é aquele xixi que você faça várias vezes ao dia e que ele saia clarinho, com bastante consumo de hídricos. Mais uma pergunta na tela do Viver Bem, falando sobre infecção urinária. Então, você de casa, entendendo um pouco mais sobre este tema, sobre este assunto. Eu estou aqui com a cola, doutor. A obesidade, ela pode ser um fator de risco? Sim, a obesidade elas facilitam algumas situações. Por exemplo, a obesidade é um grande fator de risco para a incontinência urinária, que seria a perda do xixi. E a infecção urinária facilita essas infecções também, entre outras coisas específicas. Por exemplo, o paciente obeso ele tem uma tendência maior a ter uma dificuldade de higiene. Existem outras patologias associadas à obesidade, por exemplo, a diabetes, que causa uma imunossupressão, facilitando essa infecção. E uma coisa que o obeso sofre bastante no geral é a constipação intestinal, que é o hábito de ter dificuldade de evacuar, que também é um fator de risco para infecção. Então, de certa forma, a obesidade sim facilita as infecções urinárias. Só para a gente recapitular, a constipação ela pode ser um fator de risco por quê? Ela faz um acúmulo de fezes na região, automaticamente ficam mais bactérias. O cocô, por natureza, ele possui bastante bactérias, não necessariamente que sejam agressivas ao corpo naquele trato digestivo. Mas uma vez que as bactérias ascendem para o trato urinário, elas se tornam patogênicas. A gente até tem uma legislação hoje específica para evitar isso, mas a gente sabe que o nosso país ainda tem um uso muito indiscriminado de antibióticos, doutor. Esse uso indiscriminado de antibióticos, ele pode, de certa forma, gerar uma resistência do organismo para determinadas bactérias? Com certeza. E isso é algo que vem sido bastante debatido em relação às sociedades pelo seguinte, não só o uso indiscriminado, mas o uso prolongado. Nós fazemos uso até pouco tempo atrás, eu digo 10 anos, nós tínhamos aquele hábito de usar antibióticos para infecção urinária não complicada de 15 dias, 14 dias. Hoje o uso curto, 3 a 5 dias, é o ideal, que começou a se perceber que esse uso é suficiente para tratar aquela infecção e quanto mais tempo eu uso, eu facilito essa reinfecção porque eu acabo tratando um pouco aquelas bactérias endógenas que não fariam mal, mas eu crio uma resistência. Então, infecções subsequentes vão ser mais resistentes à infecção realmente. E outra é aquela questão da bacteriúria sintomática, que, com exceção da grávida, eu não tenho a necessidade de tratar, mas se eu tratar, eu facilito mais a infecção resistente a antibiótico. Muito bem, a gente quer agradecer a sua participação mais uma vez conosco, viu, doutor? Obrigada. Muito obrigado, estou à disposição. Espero ter esclarecido bem essas dúvidas. A gente quer agradecer também à AC Libras por nos ajudar a levar este tema a todos os públicos, né? Também com a interpretação de Libras para a nossa comunidade surda. E agradecer a você de casa que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV. Lembrando que após a exibição, este tema vai para o nosso canal no YouTube, o canal SIC TV. A você, um ótimo dia. Tchau, gente.